administrar, mas na verdade não é bem do jeito que eles pensam que é. E aí você vai encontrar muitos conceitos errados acerca do que é administração. Por exemplo, tem alguns líderes que eles vão pensar assim: administrar, para mim, é fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Ele acha que administrar é ele fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Aí ele quer dirigir o culto no mesmo tempo que ele toca a bateria e que ele saúda os visitantes que estão chegando dentro da igreja. Porque no conceito dele, isso é administração, é fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E eu coloquei esse exemplo, meus irmãos, de alguém que dirige o culto ao mesmo tempo que toca a bateria, porque um dia eu entrei em uma igreja e, pasmem os senhores, o dirigente do culto, fiquem à vontade, meus amores, fiquem à vontade. Ele estava dirigindo o culto e aí ele começou com uma oração, aí ele cantou os hinos da harpa. E como ele achava que administrar era fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, ele também decidiu fazer o louvor inicial lá da bateria. E aí ele colocou um pedestal, sentou na bateria, e eu fiquei pensando, esse camarada aí deve ser bom na coordenação motora, porque eu acho difícil alguém já tocar a bateria, ainda mais tocar e cantar. E ele colocou o microfone, meus irmãos, no pedestal, e ele começou a tocar e cantar ao mesmo tempo, e ele estava indo muito bem, e os músicos acompanhando ele. Aí de repente chegou naquela hora do louvor, que eles geralmente separam ali alguns minutos para ministrar o louvor para a igreja, e ele tirou o microfone do pedestal e ficou segurando as baquetas em uma mão e o microfone no outro. Ele começou a ministrar na vida da igreja, e foi ministrando aquele louvor na vida da igreja, na vida da igreja. Quando ele retomou a canção, ele esqueceu que não estava com 2 baquetas na mão. Ele deu uma microfonada no prato, fez um barulho lá. Irmão, isso aqui eu estou apontando algo que eu estava no culto. Ele bateu, e na hora que ele bateu o microfone, fez aquele barulho estridente na igreja. Os músicos se perderam e os obreiros começaram a comentar uns com os outros. Eu estava ali, prestes que eu ia ministrar, eu estava perto, e eles falavam assim: eu sabia que não ia dar certo. Todo culto ele quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, não basta ele cantar, ele quer cantar e quer tocar. Eu não vou falar, pastor, não deixar ele, não era o pastor da igreja, estava só dirigindo aquele domingo. Ele dizia: eu vou conversar com o pastor para esse camarada não dirigir mais o culto. Porque no conceito dele, meus irmãos, dirigir culto é fazer 1000 coisas, ou melhor, administrar um culto é fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Então ele quer, ao tempo que ele canta, ele toca e ainda quer ministrar a igreja. E isso aqui não é administração, é um conceito errado. Uma outra parcela pensa que administrar é executar todas as tarefas do culto sozinho. Aí ele não faz ao mesmo tempo, mas ele faz sozinho. Então ele faz a oração inicial, ele canta os hinos da harpa, ele ministra o louvor sozinho, ele ora pela igreja, ele faz a apresentação, ele ministra a oferta, ele canta para tirar a oferta, ele prega e ele dá a bênção apostólica. E sabe qual que é o problema, meus irmãos? Os obreiros nunca falam para ele que ele está administrando mal a igreja, mas eles falam entre si: esse pastor aí, ele faz tudo sozinho. E eles começam a pendurar as harpas no salgueiro. Então, bem, agora eu não quero mais pregar. E os que pregavam param de pregar, os que cantavam param de louvar, os que profetizavam não profetizam mais, por causa de um conceito errado que muitos líderes têm sobre o que é administração. Administração não é fazer tudo sozinho. E aí você vem em um terceiro lugar para uma contramão do que eu estou falando, porque também tem uma grande parcela de lideranças que pensam que administrar é escravizar os seus obreiros, e eles não fazem nada. Eles não cantam, eles não oram, eles não recolhem a oferta, eles não pregam. Quando tem uma construção na igreja,
Nem para ir levar um cafezinho para os trabalhadores ele não aparece. E aí o comentário sempre fica nos bastidores. Esse camarada não faz nada. E quando você vai comentar com uma liderança que acha que administrar é colocar todo o jugo em cima do seu corpo de obreiro, você fala assim, mas o senhor, quando que é o culto que o pastor prega? Aí diz assim, não rapaz, eu não prego não, porque eu só fui chamado para ser o administrador. Então eu não tenho nenhuma palavra, nenhum louvor, eu só fico aqui ordenando, dando as minhas ordens, e eles é quem tem que fazer tudo, porque eu sou o pastor. E isso também é um conceito muito errado do que é administração. Eu tenho certeza, não preciso nem perguntar, só pela carinha de vocês, eu já sei que muitos de vocês já passaram por alguma situação dessa que eu falei. Eu tenho muita certeza que muitos de vocês lembraram de algum líder que vocês tiveram e falaram, realmente o problema dessa liderança está enquadrado no que está sendo dito aqui essa noite. Agora, o que é de fato então, pastor, administrar? Pergunte assim, o que é administrar então? O que é administrar então? Então anote aí no seu caderno, coloque assim, primeiro lugar, número 1, coloque assim, administrar é a ciência. Administrar é a ciência de gerar um organismo vivo, vírgula. Administrar é a ciência de gerar um organismo vivo, vírgula. Aí você põe assim, retirando-o da inércia, retirando-o da inércia. Então, administrar é a ciência, é a sabedoria de gerar um organismo vivo, retirando-o da inércia. Todo bom administrador, meus irmãos, ele faz andar as coisas que estavam paradas numa igreja. Você pode observar, quando o camarada tem o dom de administrar, tem a ciência, a sabedoria, quando ele passou por aquilo que vocês vão passar aqui, sobre essa matéria, quando ele estudou a ciência da administração dentro de um culto, dentro de uma igreja, aonde ele chega, os projetos que estavam parados começam a sair da inércia, começam a andar, e as pessoas falam assim, mas meu amigo, quando esse pastor chegou aqui, foi que eu percebi que a igreja precisava ser pintada. Olha como a igreja agora está muito linda, está toda pintada. Era um projeto tão antigo, mas ele chegou e o projeto que estava parado começou a andar. Porque administrar é gerar um organismo vivo, retirando esse organismo da inércia. Aonde ele chega, as coisas começam a caminhar com muita harmonia. E essa madrugada, eu acordei 4 horas da manhã, com o desejo tão forte no meu coração de ler a Bíblia, estudar para dar essa aula. E o Senhor falou assim no meu coração, meu filho, você vai dar aula para pastores, pastoras e futuros pastores e pastoras, que aonde eles chegarem, os projetos que estão parados vão começar a andar. Mas também coloque aí o número 2, que é administrar. Coloque aí o número 2. Coloque assim: melhorar o funcionamento dos recursos. Vou repetir: melhorar o funcionamento dos recursos com o menor gasto. Melhorar o funcionamento dos recursos com o menor gasto. Por que eu coloquei essa sentença? Porque também não adianta, meus irmãos, você chegar em uma igreja e botar tudo para andar e o seu relatório sempre fica no vermelho. Você sempre fica no aperto. Então alguma coisa na sua administração não está indo muito bem. Então administrar é melhorar os recursos, melhorar os funcionamentos dos recursos com menor gasto.
Sabe o que o Senhor está falando no meu coração? E eu vou falar agora como uma profecia. Você vai começar a fazer muito mais coisas, gastando muito menos. Amém. Pena que nem todos receberam essa palavra. Amém. Na sua vida pessoal, na sua vida ministerial, Deus vai te dar um dom para negociar. E você vai começar a fazer melhoria nos seus recursos com o menor gasto possível. Ao ponto de algumas pessoas, o Espírito Santo está falando no meu coração, chegarem até você e dizerem assim: quanto que você gastou para fazer isso? E você vai dizer: gastei 100. E ele vai ficar quieto dizendo assim: mas quando eu fui fazer a mesma coisa eu gastei 1000. Eu creio. Glória. Irmãos, o Espírito Santo de Deus está trabalhando aqui nessa noite, no meio dessa aula, para a bênção da sua vida. Você vai receber um dom de negociar e de administrar. Coloque o número 3. O número 3 é muito importante. Coloque assim: administrar é distribuir as responsabilidades. Administrar é distribuir as responsabilidades. Aí você põe participativamente. Você distribui à medida que você participa. Você distribui participativamente. Então é distribuir as responsabilidades participativamente. Você não manda alguém fazer, você convida alguém para fazer com você. E isso aqui é muito glorioso, porque um líder que entende o que é distribuir as responsabilidades, ele participa das atividades da igreja em conjunto com seus obreiros. Em outras palavras, meus irmãos, ninguém carrega o fardo sozinho. E sabe qual vai ser o comentário deles acerca da sua liderança? Isso aqui também é profecia. Se você quiser saber, diga: qual? Eles vão dizer assim: a minha liderança, eles estão com a gente em tudo. Eles fazem de tudo junto conosco. E eles vão falar assim: esses dias eu fui limpar a igreja e o meu líder passou na frente. Vocês não acreditam? Ele entrou e me ajudou a limpar também. Ele participou comigo em todas as atividades que ele delega. Porque você vai ser um líder que sabe o que é administração e liderança cristã. Deus vai fazer isso na sua vida. Você pode dizer um amém? Amém. Então, são essas 3 coisas que eu separei acerca da administração. E por que administração é importante, irmãos? Dentro da nossa esfera, me permite usar essa expressão, esfera religiosa, cristã. Porque a igreja, ela é simultaneamente um organismo, mas ela também é uma organização. Então, coloque assim no seu material, no segundo título, coloque assim: organismo e organização. Organismo e organização. Ela é simultaneamente organismo e organização. A igreja, como organismo, ela é invisível e ela deve cumprir os seus deveres espirituais. A igreja, como um organismo vivo, ela é invisível e ela deve cumprir os seus deveres espirituais. Mas a igreja, como organização, ela é visível e ela precisa cumprir com seus deveres governamentais, sociais e tributários. Ou as igrejas não pagam água? Ou não paga luz? Paga, porque a igreja, ela não é só vida espiritual, como muitos pensam. Eles dizem: igreja é só profecia, igreja é só avivamento, igreja para mim é só dons espirituais. Não é isso. Igreja também é vida governamental, social e tributária. E por causa disso, ela precisa ser muito bem administrada.
por vocês que amanhã vão estar administrando grandes trabalhos. Visto que a igreja não é só vida espiritual, então, em outras palavras, a igreja não é só oração, a igreja não é só louvor, a igreja não é só palavra. Repita comigo, diga assim: a igreja também é CNPJ, conta de água. Diga bem forte: conta de água, conta de luz, impostos a pagar. Se você não souber administrar tudo isso, meus irmãos, não vai dar certo a sua igreja. Não vai dar certo, porque você vai estar tão preocupado com a vida espiritual e o governo vai bater lá na porta. Como muitas igrejas têm passado por situações semelhantes a essa. Eu sempre ouvi algo do meu pastor e aquilo gravou no meu coração quando ele diz assim: abrir uma igreja é muito fácil, o difícil é fechar uma igreja. E eu não quero, e eu sei que vocês não vão passar por essa experiência, porque vocês estão aqui para se formar nos bons administradores dos recursos do reino de Deus. Então, aí eu preciso também te dizer, e eu acho que isso é muito claro, que a igreja de Jesus é um organismo espiritual. Foi essa igreja que Jesus edificou, quando ele diz assim: eu edificarei a minha igreja. Ele estava falando de um organismo espiritual, mas nós não podemos desconsiderar um fato. Pergunte bem forte: qual? Que essa igreja, organismo, será retirada de dentro da igreja organização. O que eu estou te dizendo nessa noite, que é para você dar glória a Deus, você entender, é que Jesus, quando vier buscar a sua igreja, Ele vai tirar uma igreja de dentro de outra igreja. Aí vocês que já tiveram uma aula comigo, vão lembrar que um dia eu disse assim, que é possível você fazer parte da igreja visível, mas não fazer parte da igreja invisível. Agora, é impossível você fazer parte da igreja invisível sem fazer parte da visível. Isso significa que a responsabilidade administrativa da igreja visível compete aos dois grupos. O grupo da igreja visível, mas também aos salvos da igreja invisível. É por isso que você dizima, é por isso que você oferta, é por isso que você vota ao Senhor, porque você entendeu que administrar uma igreja não é só se preocupar com oração, louvor e palavra, mas também é pagar água, luz e impostos. Nosso irmão Claudinei, por favor. Só lembrando que essa aula que o senhor acabou de citar, eu acho que ela já está gravada lá, quem não viu, por gentileza. Quem deseja ver essa aula, meus irmãos, parece que já está no canal que o nosso irmão Claudinei está montando na internet, que você pode pegar lá, sobre a igreja visível e a igreja invisível, tá bom? E quando Jesus disse assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Jesus não estava falando que o inferno viria atacar a igreja às portadas. Jesus estava falando que a igreja ia invadir o território do inimigo e as portas iam cair para a igreja entrar e saquear todas as almas lá. Aleluia! E você muitas vezes já ouviu alguém pregando assim: irmãos, Deus vai te dar vitória, seu inimigo vai perecer, porque ele está vindo com você com fúria, mas as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida, como se ele tivesse vindo dar uma portada em você. E Jesus está falando: não é o inferno que tem que atacar, não, é a igreja que vai atacar o inferno para o ganho de muitas almas para o meu reino. Aleluia! Era disso que Jesus estava falando. Os que estão me entendendo, digam amém. Amém. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Por favor, meu O amigo. senhor citou, tem uma guerra muito grande assim de votos, de vendas para ser cobrado imposto contra a igreja. E aí vai se fazer mais necessário ainda
um bom administrador participando da diretoria de uma igreja. Está falando dos muitos projetos que tem para tributar a igreja até nos dízimos e nas ofertas, não é isso? Existe de fato esse trabalho, essa artimanha do inimigo para tributar a igreja em tudo. Aí, meus irmãos, se a gente não tem bons administradores cristãos pelejando na base oposta, nós estávamos muito perdidos. Então nós temos que orar por homens e mulheres que eu sei que estão trabalhando para que essas artimanhas não nos alcancem. Aí pastor, sim, aí vai mostrar realmente quando a igreja vai ser de Cristo mesmo, porque se a igreja for de Cristo, ela vai prevalecer mesmo? Ou... a igreja vai prevalecer apesar de tudo, né? E cada vez que as coisas se afunilam para a igreja, irmãos, lembre-se que é só mais um sinal de que Jesus está voltando. Vocês lembram da aula que eu ministrei sobre os sinais? O reino, ele está descendo, meus irmãos, e ele já está bem pertinho de chegar aqui. Quando faltar 7 anos para o reino chegar, o arrebatamento da igreja vai acontecer e nós vamos ser arrebatados nos ares. Glória a Deus. Coloque um outro tema aí nas suas anotações, para que tudo que você for anotando, você vai anotando debaixo do tema, aí fica muito mais fácil para você estudar posteriormente. Coloque assim: exemplos bíblicos de administração. Exemplos bíblicos de administração. Eu estou com um assunto no meu coração para tratar dentro dessa matéria que vai ser muito glorioso para as nossas vidas. Eu até comentei com o pastor Eli no domingo, ele estava ali nos ajudando, convidando alguns irmãos para estarem conosco, e eu disse assim: pastor Eli, isso aqui é só uma pedrinha de sal. Eu dizia assim: pastor Eli, se João era o discípulo amado, era aquele que amava Jesus, que reclinava no peito de Jesus, e que Jesus amava a ele diferenciadamente, ele era um discípulo do amor, ele era um discípulo querido, porque foi que na hora de escolher a liderança da igreja, Jesus escolheu logo Pedro. Mas isso aqui eu só vou desenrolar no decorrer da aula, para vocês continuarem vindo, entendeu? Só para vocês continuarem vindo. Pense sobre isso. Quando Jesus foi escolher a liderança, vocês não pensem que João não estava presente, não. Vocês lembram? Nós vamos chegar nesse texto. Jesus disse assim para Pedro: Pedro, tu me amas mais do que esse? E esse aqui que ele estava falando era o João, que estava presente na ocasião. E eu fiquei imaginando duas situações: a escolha de Jesus e a estrutura de João, para que naquela hora outra pessoa fosse escolhida para ser o principal líder ali e suportar normalmente, continuar crente, continuar amando, coisa que está muito difícil nos nossos dias. Mas nós vamos tratar isso um pouco mais para frente. Coloque aí: exemplos bíblicos de administração. Exatamente por aí, pastor Eli. Então, meus irmãos, veja só. A Bíblia Sagrada, ela está recheada de exemplos de administração. Tem muitos. Eu separei alguns. Coloque assim, letra A. Coloque assim, letra A. O exemplo da criação. O exemplo da criação. Aí a referência, Gênesis capítulo 1 e capítulo de número 2. A própria maneira como Deus administrou a criação lá no princípio, já nos dá um grande exemplo de como Deus ele é organizado. Deus ele é muito organizado. E esses dias eu estava brincando com a Lorena, bem após um culto que eu contei aqui na igreja, e os irmãos deram tanta risada quando eu dizia assim: irmãos, eu sou tão sistemático, e eu sou tão simétrico, que até os cabides das minhas camisetas lá no começo do meu casamento era tudo separado por cor. A social era nos cabides verde, as polo no azul. E os irmãos deram tanta risada. E eu estava falando esses dias sobre essa mensagem que eu ministrei aqui na nossa sede, e eu disse a Lorena assim: filha, é que eu puxei isso de Deus, que Deus ele é muito organizado.
E se você observar, meus irmãos, Gênesis capítulo de número 1, você vai ver que Deus trabalhou na criação com uma organização tremenda. Ele dividiu as funções e as responsabilidades com uma maestria que só sendo Deus para conseguir administrar essa criação da maneira que Ele administrou. E isso é tão sério, tão verdadeiro, que a ciência pode se bater para todos os lados. Quando ela olha para a harmonia que o universo foi criado, ela precisa baixar a cabeça e reconhecer que sozinho as coisas não iam se organizar da maneira que elas estão. Ele separou tudo. Ele colocou as águas de cima separado das águas de baixo. Ele colocou uns animais que voam, outros que nadam, outros que andam na terra. Ele não colocou a onça no mar e a baleia na terra. Ele não colocou o passarinho rastejando e a cobra voando. Aí vocês vão falar assim, pode dizer que ela voava. Mas é só para você entender. Ele não fez a árvore no lugar da nuvem e o tronco da nuvem o tronco da árvore gerando nuvem, igual você vê em muitos desenhos. Ele fez as coisas, irmãos, de uma maneira que só um excelente, um exímio, nos falta palavra no vocabulário para descrever a maestria do administrador de todo o universo. Quando você olha o corpo do ser humano, como que esse corpo funciona, a harmonia, você diz, não é possível. Quem foi que fez isso aqui? Ele não fez o rim batendo no lugar do coração e o coração filtrando no lugar do rim. Ele fez as coisas de uma maneira tão extraordinária e até a ciência subjetivamente tem que tirar o chapéu. E eu tenho uma filha, agora está com 1 ano, mas quando ela tinha 3 meses, ela já era tão espertinha que com 3 meses a Lorena minha esposa colocou ela sobre o berço, e hoje os berços levanta e abaixa aquela grade, e como ela ainda era muito novinha, aquele berço dessa altura, colocou a neném ali, e eu cheguei do trabalho, entrei para o chuveiro direto, e ela foi na sala, e na hora que eu estava tirando a roupa, eu só ouvi um barulho. A Valentina, que é a minha filha, caiu de um berço, meus irmãos, com 3 meses, dessa altura. E na hora que eu ouvi, eu já comecei a me vestir de novo. A minha esposa pegou ela no colo. Ela caiu, e a neném estava até sem ar, de tanto que ela ficou assustada com a situação. A cabeça não fez um galo, parece que a cabeça se moveu para o lado, ficou aquele inchaço, e ela me disse assim, o que eu faço? Eu falei, eu não sei o que fazer, vamos para o médico. E aí nós entramos no carro naquele desespero, chegamos no médico, e veja como Deus é tão tremendo que até a ciência às vezes deixa escapar. Aí quando a gente chegou no meio daquele desespero tão tremendo, irmãos, a minha mãe entrou com ela, eu fui estacionar o carro, quando eu fui entrar, não deixaram. Já tem 2 pessoas, você não pode entrar. Eu falei, mas eu sou o pai. Mas infelizmente já tem 2 pessoas. E eu desesperado, pensei, meu Deus, com a queda daquele caminhão, a criança é capaz de morrer, 3 meses. E com muito custo eu consegui entrar. E eu disse, Lorena, o que aconteceu? E ela chorando muito, se sentindo muito culpada. E eu disse, o que aconteceu? O que o médico falou? E ela me disse assim, olha como eles deixam escapar. Ela disse que o médico chegou, olhou, fez ultrassom, fez raio-x e disse assim, mãe, fica tranquila, Deus fez as coisas certas. Os ossos dela ainda são bem molinhos. Se fosse com mais idade era mais perigoso, mas daqui a pouquinho isso aqui vai desinchar. Aí eu falei, ele disse que Deus fez as coisas tudo certa. E ela disse, foi. Eu disse, então glória a Deus, que mesmo se ele não crer, ele deixa escapar de vez em quando, que Deus sabe como faz as coisas, meus irmãos. E ela ficou ali, triste, chorando. A esposa começou a chorar mais que a neném, porque depois a neném já passou o susto, mas a mãe ficou com aquele sentimento de culpa, e daqui a pouco a cabecinha já voltou ao normal. E ela ficou 24 horas de observação, e o médico disse, pronto, mãe, a senhora já pode ir em paz, fica sempre de observação uns dias aí, para ver se ocorre tudo bem, mas
já está tudo certo. A cabeça da criança é tão molinha que quando cai, amortece, por isso que não acontece nenhuma sequela, nenhum problema. E nós fomos embora e eu fiquei com isso no meu coração. Então quer dizer, ciência, que Deus fez tudo certo. Ele sabe como trabalhar, meus irmãos. Coloque o número B. O número B é um administrador bíblico excelente. Coloque assim, Jetro, vírgula, o sogro de Moisés. Jetro, o sogro de Moisés. Nós estamos falando de exemplos bíblicos de administração. A referência é Êxodo 18, do 14 ao 27. Êxodo 18, do 14 ao 27. Então, Jetro, meus irmãos, ele servia de mestre para Moisés. Quando Moisés estava julgando as causas do povo sozinho, o seu sogro ensinou uma lição muito importante sobre a distribuição organizada de tarefas e responsabilidades. Jetro chamou ele e disse: rapaz, só você para dar conta de toda essa gente? Divide essas tarefas e responsabilidades. Aí eu fico imaginando o Jetro falando assim: você está parecendo o Deus do povo? Só você, Moisés? Você acha que você é o Deus do povo? Divide as responsabilidades. E quando ele ouviu o conselho do seu sogro, que sogro e sogra às vezes têm uns conselhos muito bons para dar. Eles ouviram o conselho do seu sogro, então ele deixou de ser o Deus do povo e passou a ser o representante de Deus no meio do povo. Glória a Deus. E eu pergunto a vocês, meus irmãos, quantos líderes nos dias atuais não estão operando como verdadeiros deuses do povo? Eles querem, irmãos, eles não confiam na liderança, nas decisões das suas lideranças subalternas. Eles te colocam assim: você vai liderar os varões, mas toda decisão eu que tenho que dar. Eles falam: você é o líder dos jovens, mas quando você for decidir sobre a vida dessa juventude, você me deve toda a satisfação. Eu é quem dou a palavra. E você vai questionar: mas por que você está fazendo isso? Você não confiou na minha liderança? Deus não me disse que eu era o líder exato para essa função? Ele vai dizer assim: mas aqui a última palavra quem dá não é Deus, é eu. E tem muitos pastores trabalhando como se fosse Deus do povo. Chama pelo nome não, Jesus. Vocês estão vendo a manifestação, vocês estão vendo que eu não estou falando uma mentira. Eu já passei por essa situação de questionar, falar: por que dessa situação? Porque aqui quem manda é eu é que sou o dono aqui de tudo, eu sou o chefe aqui da congregação. Então, eles não confiam nas lideranças subalternas. A última palavra nunca é da liderança, nem de Deus. A última palavra é dele. Você diz assim para ele: agora eu vou pegar um monte aqui. Você diz assim: pastor, o tema do congresso é: enche o teu vaso de azeite e vem. Deus falou conosco quando a gente estava orando nessa palavra. Aí ele vem até me colocar como liderança se eu não posso resolver nada sozinho. Mas vocês que estão aqui essa noite não vão ser esse tipo de liderança. Diga pelo menos um amém para isso confirmar o seu coração. Vocês vão ser como Moisés. Vocês vão colocar líderes segundo o coração de Deus para trabalhar com vocês. A carga vai ser dividida de maneira que tudo que eles fizerem e prosperar, eles ainda vão dizer assim: tudo isso aqui é graças ao meu pastor que confiou na minha liderança. E você sabia que todas as vezes que um liderado que passou a ser líder recebe qualquer elogio que for, vai respingar em quem levantou ele. Ele vai dizer assim: o senhor prega muito. Aí lá dentro você vai dizer assim: se não fosse o meu pastor investir no ministério da palavra na minha vida.
Outros você vai chegar na igreja e eles vão falar assim: você só podia ser ovelha do Daniel. Ele está elogiando o líder subalterno, mas também está elogiando o líder que o levantou. E isso vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Sim, pastor. Por isso que Jesus disse que nenhum discípulo pode ser maior que o seu mestre. Porque aonde o discípulo chega, porque o mestre está sempre. Meu Deus. Quando o discípulo chega em um lugar, o mestre está chegando sem sair de casa, irmãos. Estou sentindo tanta presença de Jesus agora. Que você vai dizer assim, alguém vai te procurar e vai falar assim: rapaz, eu ouvi uma palavra sua. Você vai falar: mas eu nem me lembro de ter ido lá. Mas é que às vezes foi o seu líder que você elegeu que foi lá com a sua palavra e ele falou: não é possível, é dele. E isso já aconteceu muitas vezes, de eu chegar às vezes numa igreja, como eu tenho pouca estatura, sou mais ou menos a estatura de Zaqueu, às vezes eu chego assim em umas grandes igrejas e quando eles não me conhecem, eles ficam inseguros se isso é muito natural. Eles ficam olhando assim e falam: mas nesse congresso, esse líder me trouxe logo esse menino nesse congresso. Aí eles começam a questionar: você congrega onde? Na Assembleia de Deus Plena Paz. Ah, com o pastor Adriano Aguiar, eu conheço ele. Pastor Adriano. Aí depois da mensagem, eles falam assim: realmente você é discípulo do pastor Adriano mesmo, viu? A palavra parece muito com a palavra dele. Eu falo: meu irmão, ainda falta muito para me alcançar o nível do meu pastor. Nem sei se eu vou alcançar um dia, mas ele está chegando aonde ele ainda não chegou fisicamente, mas ele já chegou em honra, ele já chegou sendo honrado naquele lugar. Então, Jetro ensinou isso a Moisés. Mas coloque também a letra C. Exemplo bíblico de administração, letra C. Coloque assim: José no Egito. José no Egito. Gênesis 41, se você quiser especificar, põe 40. Gênesis 41, versículo 40. A administração de José foi tão inspirada pelo Espírito Santo, meus irmãos, nas terras do Egito, que um cargo novo de honra teve que ser criado só para que ele pudesse administrar as coisas. Você nunca vai ouvir que um faraó dividiu o trono com ninguém. Que eles não dividiam. O faraó, além de líder, administrador do Egito, ele também era o Deus do povo. E tem algo tão tremendo na liderança de José, porque no capítulo 41, José vai gerar um fruto antes do tempo para o Espírito Santo de Deus. Pois o próprio Deus do Egito, o faraó, olhou para ele e diz assim: porventura existe um outro homem que habite o Espírito de Deus como ele? Então ele gerou um fruto do Espírito lá na dispensação da lei. Sim, meu amigo. É engraçado que o José ele é um exemplo muito claro, né? De que a administração também é um dom, né, meu? Exatamente. Porque assim, né, há quem diga que eu sou administrador, mas eu nunca estudei e tal. É um dom também. É verdade, dom natural da administração, né? Tem pessoas que acham que você fazer administração e tal, e tem gente que faz e não consegue administrar. Nós vamos bem chegar nisso daí. Existem. Ó, 41:34, ele fala assim: ó, passais isso, faraó, nomeie administradores sobre a terra, que tomem a quinta parte dos produtos da terra do Egito, e nos 7 anos de fartura. Quer dizer o que? Ele mandou colocar os administradores também sobre a terra. Irmão, nessa leitura aqui, Deus me deu uma revelação para vocês essa noite. Só quem quer ouvir, diga glória a Deus. Glória a Deus. Pela fé você já adora. Veja como ele disse assim. Olha José dando um conselho para Faraó. Ele diz assim: levantai administradores sobre a terra. Por quê? O bom administrador, ele não é soberbo. Ele não é prepotente, ele nem fala dele mesmo. Ele fala assim: você faraó, levanta os administradores aí no Egito. Mas ele tem, irmãos, um brilho diferente nele que faz o faraó dizer assim: ô José,
Não tem outro não, no Egito. É você que vai ter que ocupar essa posição que eu vou acabar de criar aqui para você agora. Você não vai precisar ficar se gabando, meu irmão. Esse dom da liderança, da administração, vai brilhar na sua face. E a sua liderança vai reconhecer que você é um líder em potencial para essa grande obra que eles vão fazer. Sim, pastor. Sim. Agora, as fases de José o preparou para ser um administrador. Sim. As duas fases foi tudo usado por Deus. Potifar, ele foi para a casa de Potifar para aprender a administrar coisas grandes, bancos, empresas grandes. Mas aí depois Deus usou a irmã Zuleika, que é a esposa do Potifar, para levar ele a aprender a administrar doceria, dividir marmitex, bife. Nossa, pelo menos deu um glória a Deus aqui. Quando ele chega diante de Faraó, ele conhece tanto a fase da vaca magra como a fase da vaca gorda. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? Pergunte o quê? O quê? As vacas gordas comeram as vacas magras. Foi mesmo. Vocês não entenderam, não, meus irmãos? Qual que era o sonho do faraó? Ele disse assim: primeiro vinha 7 gordas, e depois vinha 7 magras e comia as gordas. Mas quando o administrador José chegou, as gordas comeram as magras. Elas se engordaram mais ainda com a pouca carne que as magras tinham. Sabe o que Deus está dizendo? A crise não vai engolir você, é você que vai engolir a crise. Você não entender agora, aí eu não sei como mais explicar. Sabe o que eu acho interessante na administração de José? É que José não era o primeiro, José era o segundo. E às vezes, meus irmãos, o segundo é melhor administrador do que o primeiro. Então, se o primeiro não tiver vaidade no seu coração, ele vai pedir auxílio para o seu segundo e vai ser muito bem abençoado por ele. Deus está falando com 2 classes aqui essa noite. Uma, a classe dos que vão ser os primeiros. Deus está dizendo assim: se você tiver algum problema, peça conselho para o seu segundo. Mas Deus também está falando com os segundos que estão dizendo assim: eu sou só o segundo. Eu sou só o segundo da congregação. Eu sou só o segundo líder. Eu não tenho voz ativa. E Deus está te falando: José também era o segundo, mas administrava melhor do que o primeiro do Egito, meus irmãos. Tem horas, irmãos, só para concluir, pastor, que tem horas que tudo que o primeiro líder precisa fazer para ser bem sucedido é administrar o dom do seu segundo líder. Se você souber esse segredo, você vai ser muito bem sucedido, viu, pastor? Até hoje, não conseguiram ainda tirar todas as riquezas que foi ajuntada no tempo de José. Até hoje. Olha aí, irmãos. Ramsés II, quando veio após o Império, com 8 anos, ele já era o menino mais poderoso em riqueza do planeta Terra. Tanto é que para você entrar na sala de Ramsés, não pode levar celular, não pode levar nada, porque tudo dele era de ouro. Tudo. Eu acho que até a bola dele brincar era de ouro, mas ele já era casado. Com 8 anos ele já era casado. Tudo isso por causa de uma boa administração que o faraó teve por intermédio do seu segundo, que era José. Então Deus está falando conosco. Eu estou recebendo todos esses comentários que o pastor está falando com muita propriedade, porque ele esteve lá. Eu estou recebendo tudo na minha vida. E eu recebi dessa maneira: meu filho, eu posso te fazer um administrador tão bom que você vai ajuntar até para a sua posteridade. Receba isso na sua vida nessa noite, meus irmãos. Deus pode fazer um milagre administrativo tão grande aqui nessa noite, que os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, muitas gerações da sua família podem ser abençoadas pelas riquezas que Deus vai colocar nas suas mãos para você administrar. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Só eu que estou sentindo a presença de Deus aqui essa noite. Aleluia. Coloque a letra D.
Coloque Daniel na Babilônia. Daniel na Babilônia. Coloque a referência Daniel 6, do 1 ao 3. Pastor Diego, tira só uma dúvida. Sim. Acabe e a Bíblia fizeram uma administração na casa do Senhor. Os que eles foram chamados para administrar não fizeram a administração que era para ser feita. Administraram o material errado dentro do templo. Deus chamou ele para administrar o fogo santo, ele foi lá com administração de fogo estranho. Sabe quando isso acontece, meus irmãos? Vocês querem saber? Diga amém. É quando Deus te coloca como um administrador das coisas dele e você começa a se misturar a administração das coisas santas com as coisas profanas. Deus te põe para administrar determinados comércios, determinadas coisas, você começa a misturar tudo. Daqui a pouco você está entrando dentro da casa de Deus, em vez de levar o que é santo, levou o que era profano lá para dentro. Tem tudo isso aí. Colocaram Daniel na Babilônia, Daniel 6, do 1 ao 3. Eu vou pausar aqui a aula, só para não ficar muito extensivo, e vou começar a gravar de novo. 6, do 1 ao 3. Então veja só, meus irmãos. Daniel era tão bom administrador que o rei Dário, ele elegeu 120 príncipes, e sobre os 120, ele elegeu 3 presidentes, dos quais Daniel era um. E Daniel se sobressaiu entre os 120, entre os 3 presidentes, e diz a Bíblia que o rei já estava pensando em colocá-lo como governador sobre todo o reino, porque nele havia um espírito excelente. Então veja só, ele foi galgando os seus degraus, primeiro 120, depois os 3, e depois o rei já queria pôr ele acima dos 3. E por causa deste dom de administrar, que Daniel possuía, meus irmãos, tanto os príncipes como os presidentes se uniram contra a administração de Daniel. E vocês sabem o que aconteceu? Eles lançaram Daniel na cova com os leões. Diga assim: e o que aconteceu? E o que aconteceu? Deus fez Daniel governar os leões. Aleluia. O rei Dário estava falando assim: você, Daniel, tem um espírito tão excelente que eu estou querendo pôr você para governar sobre tudo. Glória a Deus. Os príncipes e os presidentes ficaram tão invejados que jogaram na cova, dizendo: agora a gente vai acabar com esse governador. Aí Deus disse ao anjo: desce lá e avisa os leões que eu estou mandando o governador para governar sobre eles lá na cova. Glória a Deus. Sabe por quê? Pergunte por quê? Porque Deus vai te fazer governar onde você chegar. Eles vão dizer assim: vou te jogar na cova. Você vai dizer: não tem problema, eu também administro leões. Vou jogar no deserto. Não tem problema. Se passar até a serpente e os escorpiões vão servir de mantimento para mim lá no deserto, eu vou administrar minha fome em cima deles. Deus está falando conosco sobre uma administração independente das circunstâncias. Um governo sobre todas as coisas. Quando eles jogaram Daniel na cova, Daniel governou como Adão governava os leões. Deus não disse para Adão: Adão, você sujeita também os leões aí, você reina sobre eles, sobre todos os animais do campo, você domina sobre eles. Aí quando Daniel caiu na cova, ele dominou também sobre os leões. Quando aqueles conspiradores, irmãos, isso aqui é para você pelo menos dar um glória a Deus no final, hein? Quando aqueles conspiradores preparavam a cova, eles moveram algumas coisas ali. Eles moveram sem saber, eles não sabiam, mas eles moveram os leões de fora para dentro. Eles moveram Daniel de cima, porque Daniel estava orando no seu quarto e o quarto ficava em cima. Eles moveram Daniel de cima para baixo. E eles, sem saber, moveram um anjo do céu para a terra. Glória a Deus. Enquanto eles estão movendo a pedra, Deus está movendo o anjo. Olha aí. Enquanto eles estão abrindo a cova, o anjo está fechando a boca dos leões.
É como se Deus dissesse assim: se você mexer na pedra, eu vou movimentar aqui em cima também, hein? Ah, vocês vão abrir a boca da cova? Anjo, desce e fecha a boca dos leões. E você sabe na Bíblia que Daniel serviu na presença de 4 reis. E serviu a muitos impérios consecutivamente. Então ele foi um exemplo bíblico de administração muito poderoso. E também nós temos a letra E, que é o exemplo de Davi. Você pode colocar na letra E. Davi, 1 Samuel 22, do 1 ao 2. Davi é um caso extraordinário dentro da Bíblia, porque Davi administrava tão bem que ele não comprava briga à toa. Davi ele não entrava nas enrascadas de braçada, igual muitos cristãos estão entrando. Davi, meus irmãos, Deus está falando com alguém aqui essa noite. Davi, ele não botava a mão dele aonde Deus encolheu o braço. Porque tem hora que você quer ajudar Saul, quando Deus não quer que você ajude. E aí você entra na mesma prova que ele. Mas Davi sabia muito bem administrar. Davi sabia tão bem administrar que ele também, como José, teve 2 fases. Primeira, diga assim, administrou ovelhas. Diga assim, eram poucas ovelhas. Aí depois Deus pôs ele para administrar o povo. Diga, administrar o povo. Porque se você não aprender a administrar as poucas ovelhas de Jessé, você não pode administrar o muito povo do Senhor. Deus está falando assim: você não quer ser líder de 5 jovens? Como eu posso te pôr na frente de uma congregação com 50 membros? Você não quer ser líder de escola dominical, dar aula para 5? Como você quer dar aula para 500? Então, Davi primeiro foi rei das poucas ovelhas. Depois ele foi reinar sobre todo o povo, meus irmãos. E é muito interessante que na administração de Davi aprendeu a vencer ursos e leões para depois vencer gigantes. Só que tem um detalhe, pergunte qual? Ele venceu ursos e gigantes no anonimato. Para quando o gigante chegar, não envergonhar ele publicamente. Então, se você não aprender a matar ursos e leões no anonimato, quando o gigante chegar, ele vai te humilhar publicamente. Mas como Davi não estava preocupado com aplausos nem de Eliabe, nem de seus irmãos, Samar, nem de nenhum deles, o leão aparecia, não tinha ninguém vendo, mas ele trabalhava. O urso aparecia, ninguém estava vendo, mas ele estava trabalhando no anonimato. Quando o gigante apareceu, como ele era um administrador, ele falou assim: o que vai ser feito ao homem que vencer esse gigante aí? Porque eu não vou entrar nessa briga de nada por nada. Aí falaram: vai ser dado a mão da filha do rei, vai ser dado tesouros, vai ser dado isenção de impostos para a casa do seu pai, toda a descendência. Aí ele falou: essa proposta aí é muito boa. E ele entrou na peleja e pelejou. Uma outra fase da vida de Davi é que a administração da vida dele era tão poderosa que até na caverna de Adulão, quando ele entrou ali num momento de crise, os homens se juntavam e diziam: você é o nosso líder, hein? Ele disse: mas eu estou na crise, estou igual vocês. Ele disse: você pensa que você está igual, mas você tem uma chamada de liderança na sua vida, que até nessa crise que você está vivendo, a gente reconhece que o melhor para governar sobre nós é você, Davi. Então Deus está falando nessa noite, se você quiser receber, levante a sua mão. Deus está falando que a unção dele na sua vida vai fazer de você um líder tão poderoso que até na crise você vai liderar. E se ele te constituiu líder sobre o povo, não jogue a toalha porque a crise chegou. Você não deixou de ser líder por causa da crise. Você vai mostrar que mesmo na crise, Deus é contigo, Deus é na sua liderança, Deus é na sua administração. 1 Samuel 22, o versículo é 1 e é o 2 também, que é versículos chave.
Coloque um próximo tema agora. Coloque um próximo tema. Coloque assim, o exemplo de Jesus. Não é letra esse, né? Não, esse é o próximo tema, né? O exemplo de Jesus. Aí nós vamos começar letra A, letra B e letra C. São 3 exemplos que eu vou dar de Jesus administrando. O exemplo de Jesus. Jesus, meus irmãos, apesar do que muitas pessoas pensam, Jesus sempre buscou a ajuda de outras pessoas. Ou seja, ele distribuía muito bem as tarefas e deveres. Eu sempre comentei, acho que nas aulas de Gênesis eu falei aqui, fiz uma pergunta. Deus não poderia ter criado o homem sozinho? Sim. Ele é Deus. Ele simplesmente poderia ter, só ele sozinho ter criado. Ele não precisava do façamos o homem. Ele podia dizer, eu vou fazer só eu, sozinho. Mas ele escolheu trabalhar dividindo tarefas e deveres. Glória a Deus. Ele fez em conjunto. Porque às vezes, meus irmãos, mesmo você sabendo que você pode fazer sozinho, é melhor você dividir a tarefa com alguém. Pergunte por quê? Por quê? Porque assim você vai estar honrando aquele alguém e ele vai ser grato por toda a vida pelas oportunidades que você gerou na vida dele. Glória a Deus. Por exemplo, eu sempre fui professor de escola bíblica dominical, desde que o irmão Luiz Paulo me colocou para dar aula. E ele foi quem fez também minha primeira agenda. Ele me pôs para dar aula, mas eu não sei dar aula. Ele poderia ter dado aula aquele trimestre sozinho, porque ele tinha muito mais conhecimento do que eu. Mas ele escolheu dividir a tarefa comigo. E por causa disso eu virei um professor de escola bíblica dominical e até chegar hoje aqui com vocês. Então tem horas que você pode fazer sozinho, você sabe que você pode, mas aí você tem que olhar para aquele, e eu vou dar um conselho, geralmente escolha aquele que ninguém gosta, aquele que ninguém daria nada, aquele que não anda com os pregadores, que os pregadores não gostam muito de levar ele nas agendas. Você olha para ele e fala assim, eu vou trabalhar com esse aqui, porque esse aqui vai ser grato toda a vida pelo trabalho que nós vamos fazer em conjunto. Então, irmãos, vamos ver os exemplos de Jesus. Letra A, coloque aí. Nas bodas de Caná. Nas bodas de Caná. Caná da Galileia. João 2:7. Nas bodas de Caná. Nós estamos falando que Jesus buscou ajuda de outras pessoas. Nas bodas de Caná, João 2:7. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Jesus poderia ter enchido aquelas talhas de água sozinho? Mas isso não demoraria muito mais tempo? Não demandaria muito mais esforço? Então o que foi que Jesus fez? Diga assim, distribuiu tarefas. Distribuiu tarefas. Então o que isso daqui me ensina, meus irmãos? Que um líder, quando ele não administra bem os seus trabalhos, ele se desgasta à toa. E ele perde muito tempo atrasando todo o processo. Imagina, eu vi uma foto, não me lembro se foi a minha pastora ou meu pastor que postou, lá de Israel, que a talha era muito maior do que eu pensava, era uma talha de pedra enorme, bem gigante, eu pensava que era um vaso assim comprido, que tinham 6 talhas de água, não é isso? Então eu pensava que elas eram menores assim, mas é uma talhona, um balde assim de pedra enorme. E eu fico pensando, se Jesus não fosse um bom administrador e fosse tentar fazer toda essa obra sozinho, eu acho que o casamento ainda ia estar acontecendo até hoje lá e não ia ter vida. Eram muito grandes. E quando você não divide a tarefa, você atrasa o processo. Deus está dizendo, eu quero abençoar a sua vida, mas até você conseguir concluir a tarefa sozinho, vai demorar demais. Então se você chamar alguém para te ajudar nessa tarefa que você está desenvolvendo, a bênção vai chegar mais rápido na festa, meu irmão. Então ele trabalhou em conjunto. Coloque a letra B.
Coloque a letra B. Na ressurreição de Lázaro. Jesus trabalhou com outras pessoas, também na ressurreição de Lázaro. João 11:39. Texto que foi muito trabalhado, sempre com aquela visão de que foi a mulher que empurrou a pedra. Aí depois entenderam que havia um ponto ali, antes de Jesus pedir para mover a pedra. Na ressurreição de Lázaro, se Jesus não tivesse, irmãos, otimizado a tarefa de remover aquela pedra, pedindo ajuda aos presentes, com certeza ele teria uma grande dificuldade para remover aquela pedra tão pesada. Que a pedra era muito grande, ela tampava a boca de um sepulcro, uma caverna no meio da rocha. Se ele não tivesse pedido ajuda, aquela pedra ali não ia ser removida sozinha. Sabe o que o Senhor me ensina com isso? Só os que querem saber antes do intervalo, digo glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor está nos falando assim para nós. Zetadeb, tem muitos líderes em uma total falta de administração. Eles estão sofrendo com os obstáculos da vida, porque não sabem pedir ajuda aos presentes. Eles estão sofrendo com pedras no caminho, só pelo orgulho de não pedir ajuda aos que estão presentes com ele. O Senhor está falando, não é falta de mão de obra. Você conhece tantas pessoas. Não tenta remover a pedra do seu caminho sozinho. Chama alguém para remover essa pedra com você, e o milagre vai acontecer, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Você pode dizer amém? Amém. E para a gente encerrar o exemplo de Jesus, coloque a letra C. Letra C coloca assim, na multiplicação dos pães. Na multiplicação dos pães. E aí a gente fala esse C e pausa para a gente poder ir para o intervalo. Na multiplicação dos pães. Veja como Jesus era um grande administrador. Ele repartiu o pão nas mãos dele. E ele deu aos seus discípulos. E os seus discípulos repartiram com a multidão. Diga assim, é um repartido com o outro. Repartido com o outro. Glória a Deus. Então, irmãos, Jesus sempre soube melhorar o funcionamento dos seus recursos. A referência é João 6, versículo 11. Se você quiser colocar, você pode pôr um comentário. Jesus sabia administrar a sua equipe. Então Jesus, ele é um exemplo de alguém que buscou ajuda de outras pessoas. Ele não era presunçoso no seu coração. Ele não queria fazer tudo sozinho. Ele sempre chamava os que estavam próximos, os que podiam, os que estavam disponíveis para trabalhar nas tarefas com ele. E aí ele trabalhou em conjunto nas bodas de Caná, trabalhou em conjunto na ressurreição de Lázaro e também trabalhou em conjunto na multiplicação dos pães. Amém, meus amores? Por favor, Washington. No batismo também, né? A notícia que corria era que Jesus batizava mais do que João. Mas não era ele. Os discípulos de Jesus. Era que estavam batizando. Então veja só, aí se cumpre justamente o que nós comentamos. Os discípulos batizam, mas a glória é para Jesus. Porque eles são discípulos e Jesus é o mestre. Então, às vezes você vai fazer a tarefa e a glória vai lá para o seu mestre. Porque você é o discípulo, ele é o mestre. Até você formar os seus discípulos, e quando eles fizerem as tarefas, vai recair também uma bênção sobre a sua vida. Amém, meus amados? Amém. Vamos fazer uma pausa para o intervalo? Está aberto o fiado.
Pastor Elias, o senhor pode passar uma folha para mim? Sim. E nós vamos passar a lista de chamada para quem está matriculado, tá bom? Só se que tiver matriculado, vai passando aqui, vocês vão assinando para eu poder lançar a chamada. Amém? Ei, pastor, eu procurei a nota lá, falei, minha nota não saiu. Quem não tiver matrícula não precisa assinar não, tá, irmãos? Porque aí, provavelmente o nome não vai estar ainda na lista. Então, só os que já estão matriculados vão assinando. Vamos lá? Então, letra C, multiplicação de pães, encerra, tá bom? Coloque o próximo tema. Coloque o próximo tema embaixo da letra C. Esse tema é o tema que eu cheguei a comentar no grupo com vocês ali na hora. Estava estudando ali e senti muito fortemente o desejo do meu coração de compartilhar. Eu compartilhei ali na hora, eu quero passar ali na aula para vocês. Coloque aí 2 segredos de um bom administrador. Me lembrei na hora de situações que eu vivenciei, eu falei, meu Deus do céu, isso é uma realidade. Coloque aí 2 segredos de um bom administrador. Todo bom administrador, irmãos, ele exerce essas 2 missões que eu vou passar para vocês agora. Número 1, coloque aí, motivar as outras pessoas para o trabalho. Motivar as outras pessoas para o trabalho. Tá bom? Coloque aí. Motivar as outras pessoas para o trabalho. A referência bíblica é João 14, versículo de número 12. João 14, versículo de número 12. Jesus sabia muito bem, meus irmãos, como motivar a fé dos seus seguidores. Veja aí na sua Bíblia que Jesus disse em João capítulo de número 14, o versículo é o 12. Então, eu estou falando sobre motivar as outras pessoas para o trabalho e que Jesus, ele sabia motivar a fé das pessoas, né? Então, João 14, 12. Um dos irmãos, leia para nós assim com voz de leão mesmo. E aí? Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, Então, porque eu vou para meu Pai. Então, vamos lá, vamos ler só um trecho em conjunto aqui. Veja só, Jesus dizia assim, ó: se vocês crerem em mim, digam todos fé. Fé. Obras maiores farão, digam motivação. Motivação. Então veja só, Jesus ele sabia motivar as outras pessoas ao trabalho. Ele dizia assim, se você crê em mim, ele queria motivar a sua fé. Aí ele dizia assim, como eu vou fazer para motivar a fé deles? Aí ele dizia, se você crê em mim, obras maiores farão. Aí eles se sentiam motivados a exercitar a sua fé. Dizia, rapaz, se Jesus, já estou vendo ele fazer coisas tão tremendas. Ele andou sobre as águas, ele curou o cego, ele curou o mudo, ele fez o coxo andar. E ele está me dizendo que se eu tiver fé, obras maiores do que essa eu poderei fazer. Então eles se sentiam sempre impulsionados a colocar a sua fé em prática, a colocar a sua fé em ação. E aí muitos líderes, meus irmãos, eles desconhecem esses princípios que nós estamos vendo de administração cristã, e ao invés deles motivarem a sua fé,
eles acabam muitas vezes, como eu vivenciei situações muito parecidas com essa, ao invés de eles motivarem, eles desmotivam a sua fé, fazendo todo o trabalho que o inimigo já faz por natureza. E muitos deles, como eu vivenciei, eles dizem assim: pode passar aqui mesmo, pastor? Não tem problema. Ah, sim, é verdade. Então eles dizem assim, ao invés de motivar, eles vão dizer: não adianta mais crer, não. Não adianta você mais crer nessa causa. Isso aí é uma causa perdida. Isso aí é uma causa sem solução. Eu já ouvi de algumas lideranças que a gente ia falar: pastor, precisa ir ver fulano de tal. Ele disse: mas não adianta, mas isso aí é um caso perdido. E no final eles diziam: só um milagre para que essa causa seja solucionada, para que essa pessoa tenha vitória. Isso é um milagre, isso aí não tem jeito. E eu pergunto para vocês aqui nesta noite: como haverá um milagre se o próprio líder já está dizendo que não adianta mais crer? Como que Deus vai operar numa situação que você mesmo já decretou derrota? Você fala assim: mas isso aí não tem como, isso aí não adianta mais ter fé, esse aí não adianta você mais pôr fé nele, só um milagre. Esse milagre nunca vai acontecer, porque ao invés de você motivar a fé, você desmotivou toda ela. Você trabalhou totalmente na contramão. E eu, por incrível que pareça, eu vivenciei algumas situações que hoje eu dou risada, mas na época eu chorei muito. Teve uma situação que um pastor, dos pastores que eu tive, me chamou e foi na minha casa, foi fazer uma visita, nunca tinha ido, e ele já estava meio áspero comigo, porque bem no começo do meu ministério eu pregava muito na itinerância, muito mais do que hoje, novo, queria pregar e tal, e já estava meio assim. Aí ele foi na minha casa e disse assim: olha, meu filho, eu tive uma revelação com você na igreja. E eu falei: o que foi, pastor? O senhor pode me falar? Eu creio em revelação. Ele disse: eu vi na minha visão, na revelação, que uma pessoa te abraçava e te apunhalava pelas costas. Aí eu falei: meu Deus, pastor, mas o senhor estava lá? O que o senhor fez e tal? Ele falou assim: não, era só isso, eu só me mostrava uma pessoa. Ao tempo que ele te abraçava, ele apunhalava você pelas costas. Aí eu falei: amém, pastor, então eu vou vigiar com as pessoas que estão perto de mim e tal, né? Deus pode estar te mostrando alguma coisa. E aí ele me deixou, irmãos, 3 meses direto sem ministrar, sem nem fazer uma oração na igreja. E aí eu fiquei naquela agonia, porque, meu Deus, é muito bom você pregar fora, mas você também quer ser honrado na sua igreja, você congrega. E eu disse: pastor, o que está acontecendo? O que aconteceu? O senhor parece que me esqueceu aqui no banco dos obreiros. Ele disse assim: não, meu amigo, é que às vezes nós temos de testar o obreiro. Aí eu falei: então a pessoa que me apunhalava pelas costas foi o mesmo que foi lá me visitar com essa revelação aí. Eu entendi a visão ali na hora. Então tem pessoas que, ao invés de motivar a sua fé, em vez de eles olhar para você já está às vezes triste, dizendo assim: gente, o exército se levantou, é muito grande. Ao invés de ele falar: mas o teu Deus é maior e vai te dar vitória, ele fala: é mesmo, hein? Eu acho que você está perdida nessa causa. E ele, em vez de te injetar um ânimo, te desmotiva. Mas Jesus é o líder perfeito, é um administrador perfeito. Ele vai dizer assim: se você tiver fé, obras maiores farão. Aleluia! Olha o motivo que ele está te dando para dar glória ao nome dele nessa noite. Ele está dizendo assim: o que eu preciso de você é só de uma atitude de fé. Se você tiver fé, os teus inimigos podem ser milhares, mas eu enviarei milhares de milhares para te ajudar nessa peleja, diz o Senhor. Aleluia! Isso é um ânimo, isso é motivar outras pessoas para o trabalho, e todo grande administrador conhece esse segredo, é o de motivar as pessoas para o trabalho. Eu falo com muita alegria no meu coração que o meu pastor, ele é um dos maiores incentivadores que eu conheço, porque, irmãos, às vezes você está pregando e você sabe que naquele dia você não está indo bem, e ele dá glória a Deus como se fosse a melhor mensagem. Aí você diz assim: também no próximo culto eu vou me preparar mais e vou vir melhor ainda para o culto preparado.
Ele motiva, ele injeta ânimo. E isso é muito bom, principalmente entre nós que somos pregadores, pregadoras aqui essa noite. Nós precisamos motivar quando nós estivermos ouvindo, para que quando a gente estiver falando, alguém possa motivar a gente também. Meu pastor. Sim. No segundo Reis 6,16 vai dizer, né? O profeta. Por favor. O profeta Eliseu. E ele diz: não temais, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você pode dar uma glória a Deus só por essa palavra? Aleluia! E aí ele vai dizer: orou Eliseu e disse ao Senhor: peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. Olha aí, você está vendo o que a motivação faz? Até quem não enxerga começa a enxergar a solução quando você tem uma palavra motivadora para ele. Ele não estava vendo solução, saída nenhuma, mas uma palavra de Eliseu motivou aquele homem e ele pôde até enxergar coisas espirituais no meio daquela crise que eles estavam passando. Então, Deus está levantando você para motivar as pessoas. Não é você sair daqui achando que você é o melhor de todos e desmotivando os outros, como nós estávamos ouvindo aqui fora dos companheiros, de outros professores, teólogos que criticaram a mensagem do obreiro. Em vez de ele motivar, ele desmotiva. E Jesus está falando conosco aqui nessa noite: vocês não foram chamados para desmotivar ninguém, vocês foram chamados para motivar as pessoas. Sim, meu amigo. Pastor, só nós temos um grupo que a gente vai para o monte. Sim. E vai aproximadamente uns 70 jovens, né? Tem um irmão da igreja lá que aluga um ônibus e a gente parte todo começo de mês, né? Sim. E tem uns meninos novos que estão começando a ministrar a palavra. O senhor está falando disso, eu estou lembrando aqui. E eles sempre se sentem incapacitados de ministrar, né? Sim, sim. E aí eu tenho alguns amigos nossos também que já ministram já há muito tempo, mas já estão até mesmo assim, já estão bem desenvolvidos. E eu sempre falo para eles: quando os meninos estiver pregando, incentivo, né? Levanta a mão. Esse é o segredo. Porque e todas as vezes que eles terminam de pregar, a gente vai abraçar e falar: meu, Deus te usou. Parabéns De pela fato, mensagem. realmente Deus usou, Sim. porque e eles se sentem até mesmo motivados com uma próxima, tá, como o senhor falou. Exatamente, meus irmãos. Fazendo mesmo. Você precisa ter esse espírito que Jesus tinha, de olhar e dizer palavras que nos fazem caminhar. Jesus, ele trabalhava sempre com essa sistemática: olha, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aí os discípulos chegam a respirar. Então, graças a Deus que ele já venceu, a guerra já vai vir vencida para mim. Ainda bem que vocês pegaram, porque Jesus acabou de falar: vai ter guerra, mas ela já vai vir vencida para você. Aleluia! Aleluia! Então esse é um segredo de uma liderança cristã de sucesso: motivar, impulsionar, fazer as pessoas caminharem. Ao invés de fazer as pessoas pararem, você tem que fazer as pessoas caminharem, porque nem todo mundo vai ter a sua estrutura de suportar tamanhas críticas. Como um dia eu estava ministrando e um obreiro atrás de mim no altar, ele ficou conversando com outro obreiro para que eu ouvisse dizendo: esse aí está imitando fulano de tal. Eu falava: é lógico, é ele que me ensinou a pregar, como que eu não vou imitar ele? Mas aquilo ali eu falei, fiquei com tanta raiva, que ao invés de desmotivar, eu fiquei mais motivado ainda. Eu falei: agora eu não vou parar de pregar igual, eu vou continuar pregando igual. Se eu puder esse obreiro chegar aqui, eu vou pregar mais igual ainda. Mas tem pessoas que não têm essa mesma estrutura, ele entristece, ele desanima, ele não quer mais pregar, por causa de uma palavra desanimadora. Agora, veja o exemplo de Davi. Davi, quando chegou na peleja, o seu irmão olhou para ele e disse assim: olha que palavra, hein, irmãos? Aonde você deixou as poucas ovelhas do seu pai Jessé? Eu conheço a presunção do seu coração. Olha, Davi chegando para resolver um problema dele e ele desmotivando Davi. Aí está escrito assim: e Davi desviando-se dele. Pergunte assim: por quê? Por quê? Porque o caminho de um líder é guiado pelo Senhor. Quando o desânimo vem, o Senhor diz: desvia do caminho dele. Vocês acham que acabou a luta? Quando ele chegou no Saul, ele disse: rei, cheguei para resolver um problema. O rei disse: não podes.
De novo, outra pancada. Por quê? Porque você é moço e Golias é guerreiro desde a mocidade. Que palavra desanimadora. Mas Davi disse a ele: rei, eu tenho um currículo de vitória. Eu já matei urso, eu já matei leão. O meu tapete lá na minha tenda, lá é a pele dos ursos e dos leões que eu mato. Sabe o que Davi tinha que nós precisamos ter, meus irmãos? Pergunte o quê? O quê? Capacidade para lidar com palavras desanimadoras. Muitos vão olhar para você e vão tentar te desmotivar. Dizer, você não pode, o gigante é muito grande. Mas você foi escolhido pelo Senhor para essa peleja. Não foi o diabo que levantou Golias, foi o Senhor que levantou Golias, para na queda do gigante o nome dele ser glorificado. Aí você vai responder assim para eles: eu não conheço nenhum gigante nessa guerra. Eu estou vendo um incircunciso filisteu aí e ele vai cair porque eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Então, digam todos assim: eu preciso motivar as pessoas para o trabalho. Coloque o número 2 agora, o segundo segredo de um bom administrador. Coloque assim: ele ajuda as pessoas a fazerem o trabalho. Ele ajuda as pessoas a fazerem o trabalho. Estou falando 2 segredos de um bom administrador. Ele ajuda as pessoas a fazerem o trabalho em vez de executá-lo ele mesmo. Ao invés dele fazer ele mesmo, ele ajuda as pessoas a fazerem o trabalho. Então ficou assim: ele ajuda as pessoas a fazerem o trabalho ao invés de executá-lo ele mesmo. Coloque a referência, Lucas capítulo 5, versículo 4. Lucas capítulo 5, o versículo 4. Vocês vão observar nesse texto que os discípulos estavam totalmente desmotivados, porque pescaram a noite inteira, mas nada apanharam. Eles tentaram a noite inteira e não conseguiram apanhar nada. Então Jesus poderia ter lançado as redes para mostrar para eles como que se faz aquele negócio. Podia ter entrado no barco, dito: Pedrão, lança aí a maralta aí que eu vou mostrar para vocês como é que pesca. Dá que essa tarrafa aqui, velho, e jogava, e quando ele puxava, até tubarão ele ia pescar. Mas Jesus preferiu levar os pescadores a realizarem aquela tarefa com ele, porque ele sabia que um bom administrador ajuda as pessoas a executarem o trabalho ao invés de executar ele mesmo. E quantos líderes, meus irmãos, ao invés de deixar os pescadores lançar as redes, eles mesmos querem jogar as redes. Eles dizem: esse culto aqui está propício para ganhar alma. E tem você lá que toda vez que prega, até os crentes querem aceitar Jesus de novo. Aleluia. E ele olha aquela igrejona e ele diz: hoje é eu que lanço a rede. E Jesus está falando no coração dele: mas tem aqui um pescador melhor, mais excelente. Você pode ajudar ele a fazer esse trabalho ao invés de você mesmo querer fazer. E aí ele não quer saber, ele quer pregar a palavra, quer ministrar o louvor, principalmente quando ele percebe que o culto é um culto bem propício. E Jesus, diferente de tudo isso, ele, em vez de pescar, ele leva os pescadores de novo. Lá no mesmo local que eles se frustraram, Jesus diz assim: vamos voltar? E ele vai falar com você agora. Jesus está falando bem forte no meu coração. Eu vou te colocar de novo no local da frustração, mas dessa vez eu vou corrigir o que aconteceu na noite passada. Está dizendo: Pedro, eu sei que você não pescou nada a noite inteira. Vamos lá, tenta mais uma vez. Você não pode desistir, Pedrão. Você não pode desistir. Jesus vai voltar com você naquela
na situação que você saiu frustrado, e Ele não vai lançar a rede no seu lugar, diz o Senhor aqui essa noite. É você mesmo que se frustrou com a sua pesca, quem vai lançar a rede, mas dessa vez a rede vai vir tão cheia que você vai precisar de ajuda para carregar a sua vitória, diz o Senhor aqui essa noite. Maravilha de Deus. Diga assim: Jesus sabia ajudar as pessoas a fazerem o trabalho. E é isso que o Senhor está falando conosco aqui essa noite. Levante a sua mão para receber essa palavra. De vez em quando o Senhor me dá umas profecias, mas Ele tem me dado mais em aula até do que em cultos. Ele está me dizendo assim essa noite: avise o meu povo aí na Cetadeb que eu estou ajudando eles a executar alguns trabalhos. O Senhor vai segurar nas suas mãos. O Senhor vai te acompanhar no mesmo local que você saiu frustrado. E Ele vai te fazer realizar a mesma tarefa, mas dessa vez vai dar tudo certo e você vai sair de posse de vitória. Se você crer, fecha a sua mão e dê glória a Deus. Se você não ajudar as pessoas, meu irmão, a fazerem o trabalho, se você ficar querendo fazer o trabalho todinho só você mesmo, então você pensa que você está arrasando, porque você sabe cantar, é o líder que canta, é o líder que ora, é o líder que prega. Mas quando você sai, a congregação não sabe manusear a rede, e você fala assim: eu arrasei. E eles vão falar assim: nós ficamos arrasados aqui quando você foi embora. Pastor, esse é o exemplo de Moisés, né? Quando ele vai ferir a pedra. Ele faz aquele show todo, né? Faz aquele escândalo e acaba ferindo a pedra, que é o Jesus, né? Exatamente. Então, meus irmãos, não queira ser um líder que faz tudo por pura arrogância. Use os pescadores que estão no barco com você. Aleluia. Eu sei que vai ter culto, que você vai estar dirigindo o culto, e o culto vai estar propício para uma boa pescaria. E Jesus está dizendo assim: se você souber que não é para você lançar a rede, dá para um pescador lançar. E você vai colher muitos frutos. Sabe por quê? Quando esse pescador colher os peixes, ele vai te chamar. Vai dizer: ei, vem me ajudar, que a rede encheu tanto agora que eu sozinho não dou conta. Então, esses são dois grandes segredos de uma liderança, uma administração de sucesso. Primeiro, motivar as pessoas para o trabalho. O segundo, ajudar as pessoas a fazerem o trabalho em vez de executá-lo você mesmo. Você não pode querer executar tudo você, você não pode. Você precisa também ajudar as pessoas a executar esse trabalho. Amém? Amém. Alguém quer comentar? Não? Então vamos para um próximo tema. Coloque aí: o que é liderança? A gente vai caminhar da administração para a liderança, que são dois assuntos que estão casados. Não tem como você divorciar a liderança da administração. Todo administrador é um líder e todo líder é um administrador. Pelo menos deveria ser. Coloque aí: o que é liderança? Não? Veja só, vamos ver agora uma definição de liderança e o que significa liderar, tá bom? Então, o que é liderança? Primeiro, liderança é o processo de conduzir pessoas. Liderança é o processo de conduzir pessoas a um objetivo comum. Em outras palavras, você vai encontrar uma definição mais simples, que é a arte de influenciar pessoas. Então, liderança é o processo de conduzir pessoas a um objetivo comum. Também é a arte de influenciar pessoas. E aí a gente vai entrar agora em um comentário que alguém fez aqui na classe, porque vocês sabiam que existem lideranças sem cargos e cargos sem líderes? Digam todos: liderança sem cargo, e cargo sem líder. Você sabia que existe liderança sem cargo e existe cargos sem líderes?
Há pessoas, meus irmãos, que não possuem um cargo, mas são líderes natos na igreja. Todo mundo procura ele. Ele tem uma influência tremenda no meio das pessoas. Ele é um líder sem cargo. E quando esse líder sem cargo é uma bênção, é crente, é bênção mesmo. Ele não precisa de cargo para influenciar as pessoas a obedecer às lideranças, os pastores, a Jesus. Mas quando ele tem a capacidade de influenciar pessoas e não é crente, eles são verdadeiros problemas, porque ele influencia todo mundo só para o que não presta. Ele usa o seu dom natural para liderar, e aí quando ele vai agir, até o diabo pega a caderneta para anotar tudo que ele vai ensinar. Eu já conheci pessoas, meus irmãos, igrejas, que tinham um poder de persuasão, de influência tão grande que eles rachavam a igreja no meio com a influência deles. Que o grupo deles era maior do que o grupo fiel a Deus. Eu acho que o diabo ia lá e falava: qual é a aula hoje? Hoje a aula é como ficar submisso ao pastor. Senta aí que você vai ver esse departamento de 30 irmãs aqui inteiro contra o chefe. Ele falava: agora eu vou aprender novas técnicas. Porque ele não é um líder sem cargo abençoado. Agora, eu já conheci pessoas, meus irmãos, que não tinham cargo nenhum. As pessoas diziam: Pai do Senhor, evangelista. Ele dizia: não, eu sou só um obreiro da igreja. Eu sou só um obreiro aqui, nem sou nem cooperador ainda. E aí você: mas esse camarada aqui é uma bênção. E toda a igreja, quando precisava de um problema, ia a ele e ele direcionava: vai lá, conversa com o pastor, não desanime e tal. Era uma bênção, era um verdadeiro líder sem cargo dentro da igreja. Agora nós temos o outro lado da moeda. Diga: cargos sem líder. Cargos sem líder. Isso mesmo. O que é cargos sem líder? Há também os cargos de líderes assumidos por pessoas que não têm nenhuma habilidade de liderança cristã. Ele tem o cargo, mas ele não é líder. Então é um cargo sem líder. Só está ali cumprindo ali, só preenchendo o espaço. Só o protocolo ele está cumprindo ali, mas ele não tem habilidade cristã nenhuma para liderar aquele cargo que ele foi colocado ali. Enquanto uns são líderes sem cargos, os outros cargos estão sem líderes. E eles ficam se comunicando. Eu queria tanto que esse líder sem cargo viesse assumir aqui a posição, mas colocaram aqui um homem que não tem liderança nenhuma. Pastor, isso cabe também a um chamado? Eu acredito que sim. Porque, por exemplo, você vê pessoas liderando e você vê que a forma que ela lidera, de fato, aparentemente não há chamado nenhum para aquilo que ela está exercendo. Exatamente. Cabe, com certeza, cabe sim. E eu acho que cabe muito mais nos nossos dias atuais. Pessoas que estão assumindo posições que não têm a mínima condição de assumir, meus irmãos. Não tem. Você olha assim e você fala: quem que foi que colocou esse camarada aí? Vocês pegaram, né? Que ele comentou ali, Michel Temer. Pronto. Você está no meu evangelho por esse tempo, né? Não sei se eu chamo de cargo, não sei se eu chamo de liderança, mas o título é coach, né? Acho que é coach. Até um comentário, né? Onde é que. Porque eles estudam para isso, eles estudam, fazem faculdade e tal, e são palavras de persuasão. Então, eles se encaixam em algum ministério, porque eles são itinerantes, né? Irmãos, eu não sei nem se eu falo a minha opinião concernente a isso. Eu coloquei esse dia na rede social, que no começo nós éramos pregadores. Depois todo pregador virou evangelista. Todo evangelista virou missionário. Estava indo, beleza. Aí, irmãos, mudou. Todo mundo veio ser mestre. Agora eles não estão mais contentes em ser mestre. Eles são consultores espirituais, coachings ministeriais. E tinha mais um que eu tinha colocado lá também novo. De vendas, viramos conferencistas também. Congressistas,
eles, irmãos, sabe onde eu acho que essa galera da persuasão se encaixa? Naquilo que Paulo disse, quando ele diz assim, ó, eu, quando fui ter convosco, não fui com palavras persuasivas. Eu fui na demonstração do poder de Deus. Então, meus irmãos, se você quiser um camarada para ficar ali persuadindo ali seu sentimento, ali trabalhando ali, você pega o CD do Zezé de Camargo e Luciano e fica ouvindo lá, que eles trabalham seu sentimento, te dá aquele acalento que você está procurando. Irmãos, eu sou ainda, sou pregador. Pronto, a minha espécie é dos pregador. Um grande ministério, já esse ministério tem 70 e poucos anos, teve um pastor que ele ficou 55 anos presidindo esse ministério, com pastores, levantando pastores simples. Existem dois tipos de líder, existe o amado e o temido. Existe o líder que ele foi imposto ali, o povo tem medo dele, mas existe o líder que é levantado naturalmente por Deus, como foi o caso de Davi, que quando recebe o cântico das milhãs da vida, coloca ele sempre acima porque é o líder amado. Então Saul era o líder temido. Quando esse pastor morreu, que assumiu um outro presidente, a primeira coisa que ele fez, ele usou essa expressão: eu vou tirar todos os pastores que dependem da igreja e vou colocar só pastores de vida própria, que são administradores da igreja. O que ele fez? Matou os pastores chamados e colocou os pastores que tinham uma faculdade, uma engenharia. Sabe o que aconteceu? Quebrou o ministério. Hoje ele está vendendo templos. Inclusive na região aqui até vão oferecer um para a gente. Porque infelizmente ele imaginou que os pastores que de fato se dedicavam à vida naquilo, eles eram os maiores prejuízos do ministério, financeiramente falando. De maneira que ele tomou essa decisão faz uns 10 anos ou até menos. Eu estive pregando umas 3 vezes nessa grande sede em que ele estava construindo, mas já não tinha mais aprovação do povo. Ele era apenas um líder temido. Mas não amado. Para você ter uma ideia, já está mais de 1 milhão. Muito mais. Se fosse 1 milhão, 2, 3 tempos resolvia o problema. Mas, para você ter uma ideia, nós estamos falando de uma igreja, de um ministério de 140 igrejas. Liderança autocrática, né? De que ele é o imperador ali. Eu entendo, Diego, que o erro maior foi esse. Foi tirar os verdadeiros pastores e colocar a gente para administrar. Profissionais. Tirou os chamados, colocou os profissionais. Por que eu comentei isso? Porque essa expressão coach, ela vem de técnico. Um coach é alguém que treina. Então, não está treinando nada. É apenas viciando mais. Porque treinar é aquilo que você disse, é suscitar na pessoa aquilo que ela tem, o que ela tem de melhor, é suscitar nela o que ela tem de melhor. Não, você vai ser uma miniatura, entendeu? Tudo que eu falar, você fala. Sabe o que eu fico pensando, irmãos? Eu tenho pessoas, amigos, eu tenho um amigo que estudou comigo e hoje ele mora lá em Moema. Ele é um pouco mais novo que eu, já é personal trainer e tal, e ele tem um coach na área secular. E aí, até onde que ele conversa comigo, fala, é bom porque às vezes eu não estou naquela disposição toda e tal, e aí eles vêm, trabalham comigo e tal, no psicológico e tudo, e eu fico pensando, quando eu não estou bem espiritual, eu vou orar, irmão. Glória a Deus. Eu vou pedir ajuda a quem tem ajuda para me dar. É verdade. Agora, se eu sou seu coach, pastor, eu já estou desanimado do ministério. Vai orar, meu irmão, que Jesus te anima. O coach não fala isso, não. Ele não vai falar porque ele não quer te dar. Você é bonito, você é bom. Tem que repreender esses pensamentos desanimadores da sua vida. Não, irmãos, eu tenho muito receio agora, então, que está sendo filmado, de opinar esses assuntos, mas é uma realidade no nosso meio. E o que escrevi, o que disse. Não dá para você viver
na muleta dos outros, irmãos. Não dá. Jesus não te chamou. Olha o que Jesus está me dizendo. Jesus está me dizendo dessa maneira: meu filho, eu não vos chamei para dar um par de amuleta. Eu vos disse, levante e anda. Você não foi chamado para andar na muleta dos outros. Você foi chamado por Deus para levantar da situação que você vivia e caminhar com as próprias pernas. E se você cair, Jesus vai te levantar. Amém. Pedro foi fazer isso com Cristo. Diga. Jesus veio e repreendeu ele. Exatamente. Falou assim: não, você não vai morrer não, nós vamos estar aqui para segurar. Foi pressão coach para Jesus. Jesus, eu tenho uma palavra aqui para te dar. O senhor não vai morrer não, Senhor. Olha a palavra. Tenha dó de ti. Jesus olhou e falou: que é isso, filho? Quer me treinar naquilo que eu vim para fazer? Então, meus irmãos, cabe sim. Tem muita gente fora da posição, tá certo? Tem muita gente, já faz muito tempo que eu ouço meu pastor dizendo isso, tem muita gente boa no anonimato e tem muita gente ruim nos holofotes, tá certo? Tem muita gente boa no anonimato, só esperando uma oportunidade aparecer. E sabe o que eu estou percebendo, irmãos? É que eu não sei se Deus vai começar a revelar muita gente, não. Tem gente que é melhor a gente ficar no anonimato mesmo, tá certo? Para não estragar, para a gente não cair nesse laço de estar no hotel com 10 pregadores de nome, vendo o que eles têm, com os seguintes comentários: você está onde? Eu estou aqui no quarto de 50. E você: não, estou lá na cobertura, porque eu só atendo agenda se for na cobertura dos hotéis. E aí no outro agenda você vai querer cobertura também. Tá certo? Então, exatamente. Irmão, se a gente for trabalhar esse tipo de assunto, a gente vai longe, tá certo? Mas é uma realidade, tá bom? Eu sempre disse e eu continuo dizendo de que um dia me ligaram de Camboriú, de Santa Catarina, mandaram um zap: pastor, eu vi um vídeo seu ministrando na igreja, e era aqui na Igreja 7, transmitiu um culto e alcançou um irmão lá. Isso já faz coisa de 2 anos atrás, mais ou menos. E aí eu disse: sim, que bom, querido, fico feliz e tal. Ele falou assim: não, e a minha curiosidade é quanto que o senhor cobra para vir pregar aqui na minha igreja? Eu falei: irmão, eu não costumo cobrar, o senhor paga as minhas passagens e de paz, irmão. E a minha hospedagem, se o senhor tiver a casa de um irmão para ficar, eu fico. Só que eu só vou se for com a minha esposa. É a única exigência que eu faço. Aí os irmãos vejam o que podem fazer conosco. Não conheço a igreja, não sei qual é a força da igreja dos irmãos e tal. Aí ele foi e falou assim: pastor, dá o preço aí que eu já estou acostumado a contratar pregador para vir aqui na minha igreja. Aí eu fui e mandei uma mensagem para ele dizendo assim: irmão, a minha mensagem não é o produto que você contrata. Eu não vou aí para pregar o que você quer. Então, se o irmão me contratar, o senhor vai poder exigir algumas coisas do produto. Se o senhor não contratar, eu vou ter a liberdade para ir com a mensagem que Deus me der. Aí ele: pastor, me perdoa, o senhor me interpretou mal. Eu falei: não, o senhor deve ter também me interpretado mal, mas eu não trabalho com contrato, essas coisas e tal. Eu prefiro fazer assim, desse jeito, principalmente porque é a primeira vez. Aí, dependendo da maneira que você me tratar, eu digo se eu volto ou se eu não volto. Então, irmãos, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado. Principalmente no meu caso, somos quem estamos começando ainda, me engatinhando aqui, tá certo? Agora, se a gente deixar, a gente vai sendo envolvido, e daqui a pouco a gente tá com uma ideia de que eu só estou descendo no fundo do poço para buscar os diamantes que está lá no meio do fundo do poço, mas daqui a pouco não consegue mais voltar, tá certo? O senhor queria falar, irmão Claudinei? Só para quem está ligado nas redes sociais aí, Informativa Gospel, tem um pastor famoso aí que na semana retrasada, ele foi contratado para dar show. Como é que chama aquele show que é falado? Que a pessoa... Stand-up gospel. Então, ele foi dar um stand-up gospel, quer dizer, já saiu de dentro da área da igreja, da onde tem unção, né? Apesar que ele dá palestra, tudo.
esse pastor famoso que trabalha com famílias, eu acho que todo mundo sabe quem é, e entrou nessa daí, stand-up gospel. Eu não sei aonde a gente vai parar, mas é Posso isso. comentar, filho? Sim, pastor, com certeza. Aonde falta a glória de Deus, os homens vão colocando suplementos. Aí, por exemplo, eu recebi uma pessoa em casa e me perguntou se eu iria fazer transformações na igreja, diminuindo a iluminação da igreja. Então, tudo isso, você passa hoje em frente à igreja, que se as pessoas quiserem se beijarem na hora do culto, elas se beijam. Porque estão diminuindo. Por que estão diminuindo? Já preguei em igreja que quando você impetrava a palavra e soltava aquela fumaça. Não, sério, quase não aquele dia. Tem uma alergia, né, Sheila? Então esse negócio de stand-up gospel é que não tem mais a alegria do Espírito Santo. Aí tem que colocar o povo para dar risada. Por quê? Porque gente, é melhor a gente segurar todo mundo aqui do que deixar eles assistir uma Zorra Total, uma Praça é Nossa. Aonde falta o Espírito Santo, falta tudo. Na igreja agora, casar a Copa, colocaram bandeirinha ali na igreja. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. E eu disse na conferência que nós estamos fazendo, o seminário da igreja na Plena Paz Vila Nova Itaí, que se inventarem uma pílula para imortalidade, eu não quero nem de graça. Tá certo? Tá ficando muito ruim isso aqui, eu quero ir logo. Glória ao meu Senhor. Se for pelo arrebatamento, glória a Deus. Se não for, glória a Deus pela morte, que vai trabalhar para mim. Só uma coisa, Diego, do que você falou, tá? Eu nunca vi um homem de Deus que prega o Evangelho enriquecer do Evangelho. E todo homem de Deus que prega a palavra, ele termina pedindo 3 coisas: a capa, os livros e os pergaminhos. Só. Meu Deus. É a escola de Balaão. É verdade. Foi contratado para levar uma mensagem, mas como ele não podia, ele aprendeu a colocar pedras de tropeço no meio. Deus está falando conosco aqui, viu? Deus está tratando com a nova liderança que está sendo levantada aqui nessa noite. Nossos irmãos. Só um comentário rápido, pastor. Eu tenho um primo meu, naquilo que o senhor estava falando na questão da agenda, o senhor até conheceu o Ed, você que ele foi pregar lá, ele é de Minas, e ele recebeu uma proposta. Eu esqueci o nome agora. As pessoas que gerenciam pregadores, né? E aí e agora tem também, né? Chega agora os empresários, entendeu? E aí tem um amigo dele que ele tem um empresário que gerencia a agenda dele, e aí ele falou, meu, eu tenho uma agenda para te colocar, e vai cantar tal cantor, eles são famosos, e você vai receber tanto. E além de você receber, você vai ficar bem falado por causa da banda que vai estar lá, tá, aquela coisa toda. E aí, carne, né, ele quis aceitar, só que na hora que ele aceitar, o Espírito Santo falou para ele: você não vai aceitar. Aí ele questionou a Deus: por quê? Ele falou para ele: porque você não tem preço, você tem valor. Aleluia. O que mais que vai comentar aqui? Você quer falar? Então, meus irmãos, nós precisamos aprender a administrar o dom que há em nós, tá certo? Nós precisamos ser uma liderança que faz a diferença, tá certo? O meu desejo é que o Senhor levante aqui nessa sala de aula homens e mulheres que saibam administrar a fama, que saibam administrar os elogios. Isso é muito importante para nós. Isso é muito importante para nós. Além de administrar pessoas. E a minha pastora disse algo que eu guardei no meu coração, quando ela disse assim: eu acho que o maior desafio da igreja é administrar os sentimentos dos outros. E isso é verdade. Tá certo? Então nós vamos terminando a nossa aula, já está no horário. Pastor Claudinei. Só se tiver algum visitante antes da oração, por favor, para apresentar. Tem. Tem a Bianca. Isso, a mãe Ozeni, a mãe Ozeni, irmã Daniela e irmã Daniela. Essas irmãs poderiam ficar de pé para receberem o bem-vindo nessa classe? Irmãos, se os irmãos estão bem-vindos com as nossas irmãs que nos visitam esta noite, podem dizer um amém, amados? Amém! Muito bem-vindos. Ah, é?
Ah, sim. Também. Glória a Deus. Deus abençoe, viu, meu amor, pela sua vida. O Senhor cumpre em ti todas as promessas que Ele falou aqui. Cadê o jovem? Cadê? Tá aqui, ó. Acenda assim, Brian. Tá aqui, Ô, ó. dá um tchauzinho aqui pra mim, ó. Aê, Braga, aí. Glória a Deus, glória a Deus. Não, são isso mesmo. Na próxima aula, meus irmãos, nós vamos começar a tratar a liderança de Pedro, tá certo? Dentro daquele texto que Jesus aparece a ele e diz: Pedro, agapas-me, tu me amas, né? E ele responde a Jesus dizendo: filesi, eu gosto de ti. Nós vamos tratar essa questão, tá bom? Só para que os irmãos tenham motivação para estar aqui na próxima aula. Jesus perguntou a Pedro se Pedro o amava, e Pedro respondeu: eu gosto de ti. E isso não fez com que Jesus deixasse de acreditar no ministério dele. Porque tem horas que você vai precisar acreditar no ministério até daqueles que não amam você como você os ama. Tá bom? Na próxima aula a gente vai versículo por versículo, bem tranquilo, entendendo esse texto. Amém, meus amados? Amém. Quantos aqui entenderam a aula nessa noite? Diga amém. Amém. Vamos ficar de pé, fazer uma oração, pastor. Onde está a lista de chamada, queridos?